apresentando, enfim, né, os nossos convidados, enquanto as pessoas chegam. Primeiro, gostaria de agradecer muito a presença do Augusto e do Paulo, que gentilmente aceitaram fazer parte aí da nossa empreitada, né? Lembrando que essa é uma disciplina AM que discute aí o tema das utopias e distopias em contextos pandêmicos, né? E, enfim, como todas as áreas têm enfrentado essa questão no atual contexto da Covid-19. Então, expresso aqui meus mais sinceros agradecimentos. Esse é o tema 3, né, a nossa terceira sessão. A primeira foi uma roda de conversa, a segunda nós conversamos com psicanalistas, né, agora essa terceira nós vamos conhecer um pouquinho do cotidiano desses profissionais, né, de saúde que estão na linha de frente. Então, o tema são nossos caros e raros profissionais da saúde, quem são os brasileiros da linha de frente. Os convidados, né, nosso colega Paulo Abate, que possui especialização em saúde indígena pela Universidade Federal de São Paulo, especialização em docência na saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em doenças infecciosas e parasitárias pela Universidade de São Paulo, e atualmente ele é professor auxiliar de ensino da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Obrigada, Paulo, por poder vir e disponibilizar uma parte da sua experiência. O Augusto Meneguin é médico infectologista formado pela Unicamp, pelo HCUSP, possui experiência com doenças infecciosas em geral, com foco em emergências, tuberculose e HIV, teve atuação prévia na Amazônia e em Moçambique. Desde 2018, ele está trabalhando com a Organização Médicos Sem Fronteiras, na cidade de Mumbai, Índia, em projeto dedicado à tuberculose multiresistente, HIV e, atualmente, Covid-19. Bem, vou explicar. A Adriana, não sei se ela quer falar, depois eu explico um pouquinho a dinâmica e abro a palavra para o Augusto e depois para o Paulo, né, que é nosso colega de casa aí. Não, boa tarde. Só para dar as boas-vindas e também agradecer muito os nossos convidados pela disponibilidade, pela disposição, né, de dividir, conversar, né, com a gente. Obrigada também a todos que estão aí assistindo. Espero que depois a gente faça um belo debate também depois das exposições. Obrigada. É isso. Obrigada, Adri. Então, vou pedir a todos que deixem as câmeras e os microfones desligados. As perguntas, para quem não quiser se manifestar via microfone, as perguntas são enviadas pelo chat, eu anoto no Word todas as perguntas, quem enviou, e aí eu vou pedir para as pessoas que quiserem se manifestar pelo microfone, escrevam ao lado do nome microfone, tá? E ao final, depois de a gente expor essas perguntas pelo chat, a gente abre o microfone, como a gente fez na semana passada, tá bem? Aí vou passar a palavra, então, ao Augusto. Augusto, muito obrigada. Obrigado, Milena. Obrigado, Lucas, pelo convite, né? E então, eu sou Augusto e eu tô falando aqui de Mumbai, né? Então, para mim é boa noite já, aqui são 8h30 de diferença. E, bom, então eu vou falar um pouquinho para vocês mais, né, da minha experiência aqui de Mumbai, mas também do Médicos Sem Fronteira em geral, né? O que a gente faz, em que situação que a gente atua. E, primeiramente, então, né, acho que a Milena já me apresentou, mas basicamente eu sou formado da Unicamp, eu sou da turma 06, e assim que eu terminei a Unicamp, eu comecei a trabalhar, eu trabalhei 1 ano na Amazônia pela Marinha.
e lá a gente tem os navios hospital. Né? Na verdade, são 4 navios hospitais, né, que eles atuam em toda a calha do Amazonas para prover assistência de saúde para a população ribeirinha e algumas populações indígenas também. Foi a minha primeira experiência, né, nesse contexto, né, com populações vulneráveis, né, um quê mais humanitário. Depois disso, eu fiz minha residência de infectologia na USP, em São Paulo. São 3 anos de residência. E eu comecei a trabalhar num hospital lá em São Paulo, né, mas no pronto-socorro como infectologista. Né, então, nesse contexto, era o foco mais em surtos, né, então, muita dengue, influenza, zika, chikungunya, né, e suporte técnico para o time. Mas, a partir de um certo momento, né, isso foi em 2017, eu resolvi dar um rumo diferente para minha vida, e foi quando eu mandei minha inscrição para o Médicos Sem Fronteira. E foi minha primeira missão, né, como a Milena falou, foi em Moçambique. Eu fiquei numa cidade que chama Beira. Na verdade, até a cidade que foi destruída um tempo atrás pelo furacão Ida. Né, não sei se vocês chegaram a ver esse incidente aí. E eu fiquei quase um ano lá num projeto de HIV e de tuberculose multiresistente, e de tuberculose. E, além disso, também apoio para a população-chave, né? Então, profissionais do sexo e homens que fazem sexo com homens. E depois disso, em 2018, em setembro, eu vim aqui para Mumbai. E em Mumbai inicialmente, eu vim para ficar 4 meses, mas eu acabei ficando, né? Então, fui ficando, estendendo o contrato, estou aqui até agora. Aqui em Mumbai, eu atuo como referente técnico do projeto. Então, basicamente, eu dou supervisão técnica para os médicos, mas, né, para o projeto como um todo. E, né, então, o projeto inicialmente é projeto de tuberculose e HIV, mas, né, por conta do Covid, a gente acabou entrando no apoio dessa atividade. Então, agora, eu tenho uma apresentação, né, eu vou passar falando um pouco primeiro do Médicos Sem Fronteira, depois eu vou falar da minha experiência aqui, e no fim a gente abre para perguntas e comentários. Então, basicamente, né, a Organização Médicos Sem Fronteira, e basicamente nós somos uma organização internacional, médico-humanitária, com o intuito de levar cuidado de saúde para pessoas afetadas por crises humanitárias, né, são vários tipos de crises humanitárias. Né, o intuito é levar assistência médica para a população em necessidade, e independente de raça, religião, filiação política, né, então é de uma forma neutra, e também, mais que isso, chamar a atenção do público para as crises humanitárias que ocorrem no mundo. Né, isso faz todo sentido, pensando que o Médicos Sem Fronteira ele foi fundado por médicos e jornalistas, né, e foi fundado no contexto da Guerra de Biafra, na Nigéria, acho que foi em torno de 60, 70, e naquela época a ideia era essa, né, então era levar assistência de saúde, mas mostrar para o mundo o que estava acontecendo. Né, então isso é uma questão muito forte para a gente. E em 1999, a gente ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né, por conta de todo esse histórico. Então, em relação aos princípios, né, são esses princípios básicos, né, que regem as nossas atividades. Então, independência, neutralidade, imparcialidade e transparência. Basicamente, né, o que isso fala é que a gente vai estar lá para dar saúde, né, para dar cuidados, e não importa, né, se é uma zona de conflito, não importa de que lado que a pessoa está, né, se a pessoa precisa de cuidado, vai receber. E transparência no sentido de que, né, tem prestação de contas para os doadores e para a sociedade, né, todas as atividades são transparentes, e a gente quer a participação, né, da sociedade civil, né, afinal é uma ONG. Em relação à captação de recursos, a maioria da receita, né, então 95%, vem de doações privadas. E isso é intencional, né, porque eu falei lá atrás que um dos nossos princípios é a questão de independência. E o fato de ser doação privada permite que a gente não tenha nenhuma, né, vamos falar, um rabo preso com nenhuma instituição, nenhum governo. Né, a gente tem autonomia para tomar a decisão de acordo com a necessidade. Se a gente recebesse doação de algum governo, por exemplo, de algum estado,
né, a gente talvez haveria um viés, né, que poderia afetar as nossas atividades. E o dinheiro recebido dessas doações, 82% vai para, de fato, para a missão, né, obviamente, tem alguns custos administrativos, e uma parte vai ser revertido para, né, para ações para conseguir mais doadores. E, ao todo, são 53 mil profissionais de saúde, profissionais no mundo. E esses profissionais, na verdade, são de todas as áreas, né, não só saúde, né, acho que isso é muito legal falar, que no projeto precisa de todas, né, precisa de RH, pessoal de finanças, de supply, de logística. E então o time, na verdade, é bem multidisciplinar e, né, eu diria que, né, a parte médica deve ser um quarto do time, né, talvez até menos, dependendo do projeto. E outra coisa interessante, né, de falar é que os profissionais, na verdade, a maioria são staff local. Então, no meu caso, por exemplo, eu sou um expatriado, né, estrangeiro. No meu projeto, são mais de 100 pessoas. Tem só 2 expatriados, né, então sou eu e o coordenador de projeto. Na verdade, os expatriados, eles estão em algumas posições chaves, né, que é, para não haver conflito de interesse com o contexto local, é melhor ter alguém de fora, mas a preferência é sempre para entregar a pessoa local. E em 2018, haviam 72 países sendo apoiados pela MSF, né, agora, realmente, eu não sei, mas é em torno disso, talvez um pouquinho mais, por conta do Covid. E, ao todo, mais de 400 projetos. Aí são os países, né, onde tem algum apoio da MSF. O Brasil, né, tá na lista. No Brasil, a gente começou com imigrantes lá em Roraima, né, imigrantes venezuelanos. Mas agora, eu vou falar mais para frente, tem atuação em outras cidades. A maioria dos projetos está na África, né, mais de 50%, e especialmente, dentre esses países, tem alguns que recebem a maior parte dos fundos, né, então, Congo, Sudão do Sul, Iêmen, República Centro-Africana, né, são aqueles países que, né, têm um estado falido e precisa de, com certeza, precisa de apoio externo para garantir saúde para a população. E a nossa atuação é bem variada, né? Então, são vários tipos de projetos, então tem espaço para, né, para todos os tipos de habilidades. Então, tem atuação em conflitos armados, né, por exemplo, a Síria, o Iraque. Catástrofes naturais, então, como eu falei, teve o furacão em Moçambique, aqui também na Índia teve o furacão em Orissa no ano passado. Teve intervenção, teve apoio nessas situações. Epidemias, né, acho que o mais óbvio agora nessa situação do Covid, mas eu, como infectologista, eu atuo, né, principalmente nessa questão, e tem muito apoio para HIV e tuberculose. E fora surtos, né, em geral, né, apoio, né, quando, né, em relação ao ebola, né, no Congo, sarampo, e etc. Tem muitos projetos de desnutrição também, por exemplo, no Iêmen, que está tendo guerra civil, ou também na Nigéria, e em alguns contextos onde o sistema de saúde é ausente. Nessa foto, se eu não me engano, é o Congo, né? Na fronteira do Congo com a Ruanda, é uma região montanhosa de floresta e o Estado é completamente ausente. Então, a saúde, na verdade, é garantida por uma série de ONGs. Em alguns lugares, a MSF é o único atuante, né? O único provedor da saúde para a população. E desde que começou o corona, né, a MSF já está envolvida em atividades. Aí, em vermelho, são todos os países onde a MSF tinha projeto no começo de abril. A Índia ainda não está marcada em vermelho, porque, né, nessa época a gente ainda estava discutindo o que seria feito, mas hoje também nós estamos atuando com o apoio ao Covid. E por quê, né? Qual que é a importância de dar esse apoio para o coronavírus? Né, acho que isso daí já é uma coisa que tem sido bem falada já na mídia, mas só reforçando, a maioria das pessoas vão ficar infectadas, vão ter sintomas leves ou não vão ter sintomas. Porém, uma porcentagem pequena vai ficar doente, vai ficar gravemente doente e vai precisar de UTI, cuidado intensivo, intubação. O problema é esses 5% dos gravemente doentes.
porque 5% de 100 são 5 pessoas, né? Então, é fácil achar leito para 5 pessoas. Mas agora na Índia, né, a gente tem uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Né? 5% disso é um número grande. Nenhum sistema de saúde dá conta, né, de tanto número absoluto de casos. Isso gera um colapso no sistema de saúde, né, que é o que, na verdade, o que está sendo visto, né, isso que é o grande problema, né, do Covid atualmente. E, então, por isso, né, essa é a ideia, né, por isso que a MSF está intervindo também, quando possível. No Brasil, a atuação está sendo em Boa Vista, né, que é onde já tinha o projeto anteriormente, e agora no Rio de Janeiro, São Paulo e Manaus. E agora, eu vou falar um pouquinho aqui de Mumbai, né, como que é a experiência no geral, né, o projeto em geral, e também um pouquinho sobre o coronavírus. Bom, então Mumbai, essa cidade que está marcada em azul, ela é a segunda maior cidade da Índia e a sétima maior do mundo, tem 20 milhões de habitantes. E é a capital financeira e comercial e de entretenimento da Índia, né, que o Bollywood é muito forte, né, um cinema alternativo, né, na verdade é maior do que Hollywood, na verdade, e é muito forte aqui. E a gente tem lockdown desde o dia 25 de março. E aqui lockdown é, pelo menos, né, tem o outro lado do lockdown que é nas regiões mais periféricas, mas para mim o lockdown é lockdown mesmo, né, então não tem táxi, não tem, né, você não pode ficar andando na rua à toa, não pode andar na rua depois das 8 da noite, as lojas só estão abertas só para comprar insumos essenciais, né, então só mercado e farmácia basicamente está aberto, então está uma situação bem complicada. E aqui é por lei obrigatório o uso de máscara na rua. E a polícia, ela está fazendo ronda e está garantindo que, né, isso vai acontecer, pelo menos nas ruas, nos lugares mais abastados, vamos falar assim. E atualmente, aqui é a região mais afetada do país, tem mais de 21 mil casos registrados, e como você é de esperar, o sistema de saúde já está saturado, né, já tem uma escassez de leito, de leito de UTI, né, especialmente, e de ventiladores. E aqui é o mapa de Mumbai, e dentro de Mumbai, a MSF tem atuação numa região específica, né, essa região, essa marcada em azul, ela se chama East Ward, e tem uma razão para a gente estar aqui, né, então, tem essa regiãozinha, né, que é essa da foto, né, basicamente é uma região de favelas, basicamente, poucos prédios, e a população é de quase 1 milhão de pessoas, né, 800 mil habitantes, 72% morando em favela, é o menor IDH de Mumbai, e aqui que tem o maior número de casos de tuberculose, né, por isso que foi inicialmente escolhida essa região para o projeto. E como se é de se esperar, né, por conta de todo esse contexto socioeconômico, também virou um hotspot para coronavírus. Então, as nossas atividades regulares é com foco em HIV, né, especialmente HIV na questão de esquemas de resgate. Né, então, a ideia é de não fazer o que o governo consegue fazer, mas tá presente onde o Estado, por algum motivo, está ausente. Né, então, na verdade, é sempre alguma coisa a mais que vai ser feita. No nosso caso, é esquema de resgate, oferecendo algumas drogas e testes que não está disponível para a população em geral. Mas o foco principal é a tuberculose multiresistente. E, né, a ideia é fazer um cuidado centrado no paciente, né, então dar um cuidado holístico para o paciente, são equipes multidisciplinares, com psicólogo, assistente social, tem conselheiro, e para garantir que, né, mais do que dar o remédio para o paciente, garantir que ele vai ter todo o suporte necessário. E a gente atua fisicamente em vários lugares diferentes, né, esse da foto de cima da direita é a nossa clínica privada,
e em cima, né, nesse prédio fica o nosso escritório. Na clínica privada, a gente foca principalmente na questão do HIV e os casos mais complexos de tuberculose, naqueles casos que precisam de algumas drogas mais específicas. E na foto de baixo, é a foto de um hospital, o nome dele é Chatabrio, e a gente apoia um ambulatório de tuberculose. Só nesse ambulatório, tem mais de 1.500 pacientes com tuberculose resistente, fora os pacientes com tuberculose normal, né, tuberculose sensível às medicações. E, fora isso, também a gente atua em centros de saúde nessa região, são atualmente 7 centros de saúde. A ideia é a descentralização do tratamento, né, então, oferecer o serviço de saúde próximo da casa do paciente, né, para ele não evitar movimentações desnecessárias para o paciente. E, por fim, a gente tem um apoio no Chivre Hospital, que é o maior hospital de tuberculose da Ásia, né. Nesse contexto, a gente trabalha com aconselhamento e saúde mental. Então, qual que é a situação do coronavírus aqui? Eu acho que essa frase, ela resume muita coisa do problema, né? Então, como eu falei, é uma região muito pobre, né, a região mais pobre de Mumbai, né, eu e minha família vamos morrer de fome ou de Covid, os dois dão no mesmo. E acho que resume muito bem isso, né, porque a maioria dos trabalhadores são trabalhadores que não tem carteira assinada, eles ganham o que eles trabalham pelo dia trabalhado e vão comer com o dinheiro que ganharam no dia. A situação social aqui na Índia é muito difícil, né? A disparidade econômica é muito evidente. E é isso, nessa situação de lockdown, querendo ou não, fica difícil para essas pessoas conseguirem o trabalho. Mas, por outro lado, né, como eu já falei, a mortalidade nessa região é a mais alta de Mumbai, né? Então, é uma situação muito complicada nesse contexto. E dá para entender por que essa Mistward é considerada um hotspot, né? Então, a primeira coisa é a densidade populacional da região. Então, nessa região, tem 36 mil pessoas por metro quadrado. Né, só por comparação, eu fui ver em Campinas, né, qual que é o bairro com maior densidade. Pelo que eu procurei, é o Bosque, que tem 12 mil pessoas por metro quadrado. O Bosque, que é um bairro nobre, cheio de prédios, né, então, na verdade, existem muitas pessoas porque elas estão, né, empilhadas uma em cima da outra. Aqui a gente está falando de uma região de favela, né, existem alguns prédios, mas são prédios baixos, e a maioria da população está aglomerada, né, então, são famílias inteiras de 6 pessoas vivendo num cubículo de um cômodo. E, né, sabendo disso, não é muito realístico esperar que seja possível a realização de isolamento social ou de quarentena, né, porque, na verdade, não tem espaço, né, o problema é muito embaixo, né, não existe espaço físico, né, para uma pessoa ficar longe da outra. E, fora isso, existe uma dificuldade de acesso às medidas de higiene básicas, né? Então, a gente toma como garantido que lavar a mão é uma coisa básica e a gente nem questiona, né, que talvez não seja acessível para todo mundo. Água, por exemplo, aqui não existe água encanada, né? E, na verdade, isso é uma realidade, eu estou falando da Índia, mas é uma realidade que vai se encontrar no Brasil também, com certeza. E, né, então, tudo isso que eu estou falando da Índia, na verdade, a gente tem que considerar que existem comunidades no Brasil, existem favelas no Brasil, que vai ter o mesmo tipo de dificuldade. E, então, a água aqui, não existe água encanada, né, então passa o caminhão-pipa, as pessoas compram a água, e essa água comprada é a água que eles vão usar para tomar banho, para beber, para cozinhar e para lavar a mão. A pessoa vai ter que escolher, né, qual que é a preferência dela. É um pouco, também, não é muito realístico achar que é possível, né, fazer uma lavagem de mão adequada e com a frequência necessária. Outro problema de higiene, eu vou mostrar uma foto mais para frente, mas em relação ao uso de banheiro, né, os banheiros são coletivos, né, a maioria não tem saneamento, a maioria das casas não tem latrina, então eles usam um banheiro coletivo. Então, esse básico princípio, né, já é contra o isolamento social, né, porque todo mundo vai usar o mesmo banheiro, né, não vai ser propriamente lavado entre os usos, e é isso, né, então é muito fácil a doença se disseminar.
E, por fim, também as máscaras não são tão facilmente disponíveis para a população. Aqui algumas fotos, só para ilustrar. Então, vocês veem, e essas fotos são de maio. A gente tem lockdown, como eu falei. Eu, né, no bairro que eu moro, eu não posso ficar saindo na rua. Né? Se eu sair, eu tenho que estar de máscara e não tem ninguém na rua. E aqui é vida normal, né? E é isso, né? Porque a realidade é essa. Aqui nessa foto é um mercado. Então, na verdade, as pessoas estão na rua, né? Vivendo a rotina delas. E aqui só é dentro da comunidade mesmo, né? Só para dar um exemplo, né? Então, o esgoto a céu aberto, né? Na verdade, isso né, é uma coisa da Índia que tem no Brasil também. Tem que lixo no rio, né? Não tem coleta de lixo, por exemplo. E aí é uma foto de uma latrina, só para mostrar mais ou menos como que é a situação. E essa foto da direita é um banheiro coletivo, né? Então, se não tem banheiro em casa, acordou no meio da noite com vontade de fazer xixi, vai ter que sair de casa para ir no banheiro. E chove, aqui na Índia tem monção, né? Então, em junho começa a chover sem parar, e é isso. Quem ir no banheiro vai ter que pegar chuva. Bom, e o que a gente está fazendo, então, né, para o Covid? A primeira coisa, né, e na verdade o mais importante, é continuar fazendo o que a gente já fazia antes. Por que eu falo que é super importante? Porque assim que começou a epidemia, muitos profissionais de saúde, né, em geral, começaram a ficar infectados pelo corona, e os serviços de saúde começaram a fechar. E a tuberculose, que é uma das doenças infecciosas que mais mata no mundo, começou a ser negligenciada. Né? O número de notificação caiu, o número de diagnóstico, pessoas pararam de receber o tratamento. E isso é um colapso, né? Isso é um problema gravíssimo. Então, basicamente, nesse setor, nós somos os únicos atuantes atualmente com tuberculose. Só que, para isso, nós tivemos que adaptar os nossos serviços. Né? Então, a gente faz triagem de pacientes, a gente garante isolamento social, a gente garante que todos os profissionais vão usar o equipamento protetivo adequado. E fora isso, nós começamos também a fazer telemedicina, né, para evitar o máximo possível a vinda de paciente para o ambulatório. E também nós temos algumas atividades na comunidade. Então, né, educação em saúde sobre o corona, né, medidas preventivas, distribuição de kits de higiene e máscara, distribuição de cesta básica para os pacientes. Então, isso é super importante, né, porque, igual eu falei, basicamente, se não trabalha, não tem comida. E é isso. Então, tem gente, né, o paciente liga para a gente falando que não tem o que comer, né? Então, a gente começou a distribuição de comida. Para o banheiro público, né, a gente começou a fazer treinamento e distribuição de material de limpeza com mensagens educativas para os usuários, instalação de pontos de lavagem de mão na comunidade e treinamento, né, para ONGs parceiras ou outros serviços de saúde sobre controle de infecção, saúde mental e a telemedicina. E, por fim, na parte de assistência médica direta, nós estamos implementando duas que a gente chama Fever Clinic, né, que são ambulatórios para triagem, testagem e manejo inicial dos pacientes. Né, então, o foco é mais nos pacientes mais vulneráveis, né, mas sempre nessa região de Amistward. E também nós estamos na fase de implementação de um centro de isolamento num hospital. Né, no hospital onde nós trabalhamos com tuberculose, vai ter, né, tem alguns leitos para internação de casos suspeitos ou confirmados, leves ou moderados de coronavírus. Mas essa parte ainda está na fase de planejamento, recrutamento de pessoal, né, a gente espera que no começo agora do mês que vem já comece. Né, então, basicamente é isso, minha apresentação. E eu gostaria de adicionar aqui, né, que então, uma experiência muito legal, né, faz mais de um ano e 8 meses que eu estou aqui, e nesse tempo eu consegui ver muito progresso, né, é uma experiência que a gente vê que a nossa ação tem um impacto. Né, na verdade, tudo isso é medido com indicadores, né, então, na verdade, existe uma mensuração objetiva das nossas atividades,
E também só para reforçar que não é só médico que é recrutado, né? Então, qualquer área, mesmo, né, para economia ou qualquer outra área, existe espaço, né, para qualquer um que esteja interessado em trabalhar aqui. E a minha atividade, né, como eu falei, eu sou referente técnico. Então, eu não sou um médico que vai diretamente lidar com o paciente. Eu fico na parte de garantir que os serviços são feitos de forma adequada, né, garantir a qualidade dos projetos e o planejamento, né, garantir que ajudar no planejamento das atividades futuras. Mas isso garante, pelo menos, que eu tenha uma visão geral de tudo que está se passando. Eu estou presente em todas essas partes do projeto. E, bom, então, basicamente é isso, né, acho que agora o Paulo vai falar e depois a gente abre espaço para perguntas, comentários e discussão. Então, obrigado. Obrigada, Augusto. Muito interessante. É um mundo muito diferente. Obrigada mesmo, muito bom. Paulo? Ativando aqui, bom, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, Milena, muito bacana estar aqui nesse espaço, dessa disciplina, uma experiência nova para mim, mas é muito interessante a gente ter essa oportunidade de debater esse tema, que é muito instigante, que vocês propuseram. E também queria dar boa tarde para o Augusto e dizer que o trabalho dele é realmente fantástico, muito bacana. Bom, eu gostaria de, assim, inicialmente eu não vou fazer nenhuma apresentação, eu queria compartilhar com vocês um pouco como foi o meu, vamos dizer, itinerário, né, a minha vida enquanto profissional da área da saúde, como se deu a minha formação, para a gente chegar um pouco nessa discussão do Covid no Brasil, e especificamente trazendo um pouco a questão da experiência que tem sido o Covid dentro das populações indígenas brasileiras, né? Se alguém tiver dificuldade de me escutar ou me ver, a minha internet aqui está com alguma instabilidade, e eu estou com o meu celular já aqui disponível para entrar pelo celular, caso dê algum problema aqui, tá, gente? Bom, eu sou médico infectologista, também como Augusto, sou formado na Universidade Estadual Paulista, a Unesp, no campus de Botucatu. E a minha graduação, ela teve um momento muito importante no meu amadurecimento enquanto profissional e enquanto pessoa, né? Quando eu estava no 4º ano da faculdade, Faculdade de Medicina são 6 anos, eu fiz um estágio opcional, eletivo, nas minhas férias, na região amazônica, né, no município de Santarém, que fica no oeste do estado do Pará, é o 3º maior município do Pará, e eu fiz esse estágio na área de medicina tropical, um estágio que acho que o Augusto deve também já ter ouvido falar, do Numetrop, que é um estágio que o grupo da USP oferece em Santarém, né, que tem a possibilidade de inserir os alunos de graduação de área de saúde e residentes, né, que são médicos que estão se especializando em alguma área específica da medicina, a vivenciar uma experiência diferente de uma formação tradicional. Então, eu gostaria de pontuar isso, né, e assim, compartilhando aqui com, acho que a maioria de vocês que estão aqui nos escutando são alunos de graduação, de como é importante na nossa formação, né, na universidade, a gente ter a possibilidade de ter experiências extramuros, né, experiências que fogem um pouco das disciplinas que habitualmente a gente tem nas nossas grades curriculares, né? Então, a gente está vivendo um momento de extrema dificuldade, em que a necessidade de uma maior integração entre as áreas, né, todas as áreas do conhecimento são extremamente importantes, né?
Por exemplo, hoje se faz muito, e é de conhecimento de todos, uma discussão de economia e saúde, né, de quanto que o SUS é importante na resposta à Covid, aqui no contexto brasileiro, e essa dicotomia que está sendo discutida na sociedade entre a abertura em virtude de uma quebra da economia e o quanto isso pode repercutir, e, por outro lado, uma visão que tem um respaldo científico bem mais estabelecido, que é a necessidade da gente ser mais extremo em medidas de isolamento social, como quarentena ou lockdown, e como até o lockdown que o Augusto comentou que está sendo praticado na Índia. Então, só para a gente ter a percepção da importância da gente ter essa discussão ampla que integre as diversas áreas do conhecimento. Então, esse estágio em que eu fiz na minha graduação foi muito importante por vivenciar uma realidade brasileira que é muito desconhecida de cenários dos estados ricos do Brasil, né? Então, quem habitualmente faz uma graduação numa escola tradicional, em especial a escola médica, que é uma escola que é extremamente tradicional, que tem uma formação rígida em preceitos já muito estabelecidos, que oferece poucas oportunidades para os alunos de fato conhecerem a realidade brasileira, isso, na minha formação pessoal e profissional, representou um marco, né? A vivência profissional, no meu aprendizado, numa área extremamente pobre, num contexto brasileiro, em que o meio ambiente tem um papel fundamental na dinâmica do aparecimento das doenças e das condições clínicas que os pacientes, que as pessoas daquela região tinham. E isso tem tudo a ver com economia, tem tudo a ver com questões culturais, com acesso à água potável, à educação, a saneamento básico, né? Então, eu acho que a proposta dessa disciplina traz essa soma e isso é muito bacana. E aí, durante o meu processo de formação, após a conclusão da minha graduação em medicina, lá em 2003, né, já faz algum tempo, eu, na minha especialização em infectologia também, tive oportunidade de, novamente, em estágios opcionais, ter essa vivência em medicina tropical, que é a área da infectologia que eu mais me interesso, no contexto amazônico em Santarém, né? Então, e aí começou a se dar as minhas primeiras aproximações com a saúde indígena e com a medicina tropical, né, que são doenças, para quem não é muito da área médica, né, a gente tem a infectologia, que é um braço, é uma especialidade médica bastante ampla, que envolve a tuberculose, como o Augusto trouxe, o HIV, as infecções hospitalares que ocorrem em ambientes assistenciais, né, doenças agudas, febris, como a febre amarela, a dengue, mas também doenças que têm uma relação direta com o meio ambiente, em especial no contexto brasileiro, o contexto amazônico, né? Então, a gente está falando da malária, da doença de Chagas, da leishmaniose, da febre amarela, e são doenças que, por exemplo, os Médicos Sem Fronteira, como o Augusto trouxe, têm uma grande interface também de atuação em territórios de população carentes, como a Amazônia brasileira, como a África, né? Então, essa oportunidade no meu processo de formação foi fundamental, né? Como um amadurecimento pessoal e profissional. E a partir daí, vivenciando um pouco a questão da saúde indígena, a gente abre uma possibilidade dentro do conhecimento médico da necessidade da gente ter de incorporar na nossa formação elementos importantes relacionados às ciências humanas, né, em especial a antropologia, né. Então, é sabido que em qualquer contexto, quer seja ele num centro urbano ou numa região de periferia de uma zona urbana, numa área rural, numa área ribeirinha, numa área caiçara, por exemplo, ou numa área amazônica ou indígena, o profissional de saúde que for atuar nesses territórios, ele precisa ter competências culturais, né? Ou seja, ele precisa reconhecer esse território
como um território em que aquelas pessoas têm a livre expressão de simbolizar, né, o seu sofrimento, né, de simbolizar e traduzir da forma como para ele aprendeu a expressão do que ele está sentindo, né? Então, isso é muito importante na área da saúde, né? A gente, enquanto profissional de saúde, a gente não pode uniformizar uma perspectiva única, exclusiva, e ter a compreensão, e temos que ter a compreensão de que o sofrimento humano, ele é diverso, ele é muito pautado pela cultura em que aquelas pessoas vivem, né? E portanto, essa minha experiência, e aí após terminar a minha residência, eu optei também por trabalhar nesse local em Santarém, nesse núcleo que a USP tem no município de Santarém, como um supervisor desse núcleo, né, um médico que atua, então eu morei lá por 4 anos, e lá a gente tinha uma atuação assistencial, então a gente tinha um convênio com a Prefeitura Municipal de Santarém, e neste convênio a Prefeitura cedia um imóvel para a gente alugado, em que a gente residia, esse imóvel é ao lado do hospital, e a gente recebia estagiários, né, que são médicos em formação e residentes, que são esses médicos que estão fazendo a sua especialização após o término da graduação, para vivenciar lá um estágio de 1 mês em doenças tropicais. Então, esse período foi extremamente rico nas vivências, num contexto de difícil acesso, com uma restrição enorme de recursos, e com uma dinâmica muito rica do ponto de vista das apresentações clínicas das doenças que lá ocorrem, né? Então, eu estou fazendo toda essa contextualização para dizer que hoje, entendendo o contexto que a gente está vivendo no Covid hoje, para muitos profissionais de saúde que estão atuando, especialmente no SUS, né, essa perspectiva que a gente escuta muito na mídia, de que o SUS vai colapsar, de que o SUS está no seu limite, é uma perspectiva para quem está especificamente na rede, que atua em locais de difícil acesso, em locais de muito pouca oferta de infraestrutura. Isso é algo já um pouco permanente, né? Ou seja, esse colapso do sistema de saúde no Brasil, em que o profissional sempre tem que estar no seu limite do ponto de vista de acesso à infraestrutura para garantir um cuidado adequado aos pacientes, para garantir um bom atendimento e o acesso como um todo, que é as oportunidades que as pessoas têm de procurar o sistema de saúde, a gente vive no Brasil, em especial nos últimos anos, um colapso que, de alguma forma, é permanente. Ao mesmo tempo, é importante que se diga que o Brasil, apesar de todas as questões distópicas, né, aproveitando o nome que a disciplina traz, que a gente vive no presente com situações que são postas pelos níveis de governo e essas contradições que são postas e que dificultam muito o manejo de uma forma mais ampla no controle da epidemia, é pelo SUS que talvez seja a única ferramenta que nós temos para dar conta de prover acesso, né? Então, é muito importante que se diga que, com todas as nossas dificuldades de ter um sistema que dê melhor acesso, que dê mais condição aos profissionais de saúde trabalhar, é pelo SUS que a gente está conseguindo organizar as melhores respostas no enfrentamento do Covid-19 no Brasil. Então, a vivência, e voltando um pouco para finalizar essa primeira parte dessa experiência amazônica, ela foi determinante no meu processo de amadurecimento enquanto profissional, para, de alguma forma, ter uma compreensão melhor da necessidade que o profissional da área da saúde tem que trazer consigo uma visão muito ampla dos problemas, né? E hoje nós sabemos, o médico que exclusivamente oferece ao seu paciente
né, apenas uma visão biomédica daquela condição, ele vai ter muito pouca oferta de resposta de sucesso terapêutico, né? Então, aquela perspectiva de um médico que é hegemônica, né, é bom que se diga, a visão que a sociedade tem da figura do médico hoje é de uma pessoa extremamente fria, que se atém muito a dados abstratos de exames laboratoriais, de resultados de exames de imagem, que conversa pouco com o seu paciente, que malemar faz um exame físico. Então, este tipo de profissional, a sociedade está enxergando ele com mais restrição na medida que a gente tem a evolução, né? Então, nós precisamos compreender também que vivências dos nossos alunos de graduação, dos nossos residentes, né, e de todo profissional que, de alguma forma, vai entrar no mercado de trabalho, ele precisa ter uma compreensão ampla da sociedade em que ele vive, né? Para ele, como profissional, ser uma pessoa que consegue ver as coisas de maneira mais sistêmica. E aquela experiência naquele momento, para mim, me ajudou muito neste processo de pessoal e profissional de enxergar um pouco o presente com um olhar mais sistêmico, e não exclusivamente no campo específico do manejo clínico. E aí, eu estou fazendo um pouco essa reflexão, porque acho que esta proposta de tema traz um pouco esse eixo para a gente, de entender como que está sendo a resposta à saúde no Brasil, e a gente conseguir juntos, com os múltiplos conhecimentos que nós temos, produzir um enfrentamento mais integrado, né, para a gente sair desta condição e sair melhor, né. Então, é importante deixar bem claro que, de base, a gente tem um sistema de saúde pública no Brasil estruturado a partir da Constituição de 1988, né, que é extremamente capilarizado no território nacional, né, em que a gente tem municípios, os estados e a federação com as suas responsabilidades, e que muitos municípios estão conseguindo, de formas aparentemente difíceis, mas oferecer acesso às pessoas no enfrentamento da Covid-19. Então, nós temos, por exemplo, o município de Campinas, toda a nossa rede de atenção primária aqui em Campinas, se alguém mora perto de um posto de saúde, e os alunos aqui da Unicamp podem presenciar ali na frente do Centro de Saúde de Barão Geraldo, vocês veem ali que foi formado um tipo de uma tenda, né, uma porta de entrada específica para os pacientes com Covid-19. E assim a nossa rede está se estruturando, né, para de alguma forma oferecer um suporte de acesso a esses pacientes, né, os nossos hospitais que estão se organizando para aumentar o número de leitos, né, eu atuo no âmbito assistencial no município de Campinas, mas também na Unicamp, e na Unicamp nós temos lá a enfermaria, houve toda uma força-tarefa para transformar algumas enfermarias clínicas em enfermarias específicas para o manejo de pacientes da Covid-19. Então, a gente só consegue fazer isso por meio de um sistema público. Isso é muito importante que a gente tenha essa percepção, mesmo com todas as nossas dificuldades, são muitas, mas nós temos diversas iniciativas extremamente ricas e potentes no Brasil, que estão se organizando internamente para fazer o enfrentamento da Covid-19, né? Então, acho que este contexto é importante. Então, assim que eu voltando um pouco novamente àquele contexto que eu vivenciei na região norte do país, isso, de alguma forma, foi extremamente importante, né, enquanto processo de amadurecimento profissional e pessoal. E aí eu passei a me interessar mais pelo tema da saúde indígena assim que eu regressei a São Paulo, especificamente a Campinas. E aí eu trabalhei um pouco com comunidades indígenas lá em Santarém, depois aqui no Vale do Ribeira, na etnia Guarani, e depois fiz essa especialização em saúde indígena.
após esse momento, foi justamente o período que a Unicamp começou a oferecer o vestibular indígena, e nós hoje estamos na segunda turma do vestibular indígena, né? Nós tivemos aí a abertura de 65 vagas no primeiro ano do vestibular, e agora no segundo ano, a gente teve acho que cerca de 96 vagas entre o campi de Campinas e Limeira, né? Os campos de Campinas e Limeira. E aí, essa experiência de contato com os alunos indígenas daqui também tem sido extremamente interessante no sentido de a universidade ter oferecido essa oportunidade para os nossos povos tradicionais terem acesso ao ensino superior, né, inclusive em áreas de saúde. Então, foi um momento da gente trazer esse debate da saúde indígena para o contexto da universidade, o que também foi algo bastante importante. E, portanto, fazendo um pouco uma reflexão a partir do conhecimento indígena, da antropologia, do que nós estamos vivendo agora, eu queria fazer alguma digressão histórica com vocês, para a gente perceber um pouco o que significa esta pandemia neste momento, no contexto que a gente vive, né? E aí eu vou primeiro fazer uma comparação com vocês com o descobrimento do Brasil, descobrimento não, né, mas a invasão, acho que talvez o termo invasão é mais próprio para o que aconteceu aqui em 1500. Nós tínhamos aqui, no contexto brasileiro, né, os indígenas, os povos originários, vivendo numa certa harmonia com o meio ambiente. Então, as necessidades de interação dessas pessoas que aqui viviam com os animais como fonte de alimentação eram eventuais, não eram contínuas, não eram frequentes, né? Então, os indígenas, quando tinham que se alimentar, tinham que prover alimentos para suas famílias, eles acessavam a mata e tinham um contato fortuito com esses animais por meio da caça ou por meio da pesca. E aí, a gente teve os invasores, e a cultura europeia, prévia ao descobrimento, já era de um contato com animais, em especial os animais que vivem no peridomicílio, animais de criação em especial, muito maior. Né? Então, os europeus, na época do descobrimento, já tinham um tipo de contato com esses animais de criação muito maior. E o que isso representou? Quando esses europeus vieram para o Brasil, eles já tinham contato com muitos vírus, bactérias, muitos agentes infecciosos, porque eles já tinham contatos com animais, né, animais de criação, principalmente. E aí, a gente tinha aqui no Brasil uma população indígena com uma interação com animais extremamente débil e pobre. E é sabido que as tantas causas do genocídio indígena que essa população aqui no Brasil sofreu foi em virtude da escravidão, foi em virtude de assassinatos deliberados, mas principalmente em virtude de doenças, porque aqueles europeus tinham já no seu corpo anticorpos contra o sarampo, por exemplo, muitos já tinham contato com a tuberculose, com a hanseníase, com varíola, né, com muitas doenças infecciosas que o corpo deles já estava mais adaptado, porque gerações e gerações de europeus já tinham tido contato com animais na sua proximidade e que, portanto, eles passavam a viver numa certa harmonia com esses agentes infecciosos e, portanto, produziam mais anticorpos, né? Chegando no Brasil, então, o genocídio foi feito, porque você tinha uma população extremamente suscetível, com poucos anticorpos no seu sangue, que tinham o hábito de morar em núcleos muito próximos um do outro. E a gente tem aí talvez a principal causa do genocídio indígena no contexto brasileiro por conta dessa interação
com essa população europeia carregada de antígenos, de vírus, né, de agentes infecciosos para uma população que até então era extremamente pouco sensível a esses agentes. Eu faço essa comparação para a gente pegar hoje o caso do Covid-19. Quem já procurou informações sobre a origem do vírus, vai ver que esse vírus, o epicentro, o início desse vírus foi lá na cidade de Wuhan, né, na província de Hubei, na China, e a interação que se deu entre o animal e o homem, que propiciou a acumulação, né, a entrada do vírus no ser humano, foi pela ingestão, né, de animais, provavelmente, não se sabe claramente, se parece que são morcegos, né, em que o homem, um indivíduo naquele espaço, né, teve esse contato com esse animal e adquiriu o vírus. E esse vírus, por sua vez, parecia ser um vírus que foi integrado entre o contato de um animal chamado pangolim e o morcego, e a interação do vírus de cada que estava presente em cada animal, em cada espécie, né, no pangolim e no morcego, propiciou algumas mutações, e essas mutações facilitaram muito que esse vírus se incorporasse com uma maior condição no nosso corpo por meio das nossas vias respiratórias. Então, é importante que se diga que este fato que aconteceu lá em Wuhan, ele foi totalmente ao acaso, né, porque o homem, ele tem várias interações com os animais, e há teorias que expressam que, eventualmente, nós já tínhamos esse coronavírus, o SARS-CoV-2, como é chamado no nosso corpo, e foi apenas uma mutação entre essa interação nossa com o morcego, que mudou um vírus que nós já tínhamos, né? Isso é uma teoria que também é colocada para determinar um pouco a causa do que aconteceu ali propriamente. Mas o fato é que a ingestão daquele morcego naquele momento é algo culturalmente aceito na China, né, e os chineses, a gente foi estudar um pouco isso, eles têm o hábito, para eles é muito importante o consumo desses animais rapidamente após eles serem sacrificados, porque na acepção da cultura chinesa, você vai incorporar melhor esses nutrientes se você ingeri-los o mais rapidamente possível, e isso pode ter tido uma relação direta com a transmissão desse vírus para o ser humano. Os morcegos é uma classe enorme de mamíferos, ela só perde para os roedores em números de espécies, né? Você tem muitas espécies de morcego, eles têm longevidades enormes, tem certas espécies de morcego que vivem mais de 30 anos, e praticamente todos os vírus que estão nos corpos dos morcegos não causam sintoma nenhum neles. Eles são excelentes transmissores, reservatórios de vírus, né? A gente tem um exemplo da raiva também, que é um vírus que o morcego é um reservatório dele. Então, para a gente contextualizar que a ocorrência, a transmissão do animal para o ser humano deste vírus se deu por um hábito cultural, é bom que se diga. Mas o que está por trás da disseminação desse vírus no mundo? E aí cabe a nossa reflexão, né? O vírus, ele começou lá na China, por meio de questões de interação entre os animais selvagens e o ser humano, e hoje, por coincidência, eu vi uma notícia que os chineses proibiram o consumo de animais selvagens. Então, aí uma reflexão interessante de como a cultura pode ser ressignificada, e pode ser, como ela é dinâmica, né, e por meio de situações ruins que ela eventualmente pode causar, como a gente pode ressignificar a cultura em função dela poder causar situações ruins, né. Então, o que de fato propiciou essa disseminação do vírus foi a circulação no planeta, né. Então, você teve lá o epicentro em Wuhan, e a China
Muita gente questiona os dados da China, que não são dados muito confiáveis, tal, mas comparativamente ao que aconteceu na China, que foi o epicentro da pandemia, com o que acontece nos Estados Unidos, com o que está acontecendo aqui no Brasil, a gente, de fato, tem uma disseminação muito maior e eles foram extremamente eficazes nesse controle, né? Então, a circulação no planeta, né, com essa globalização, em que você tem uma facilidade de circulação de pessoas e mercadorias, propiciou muito a disseminação desse vírus, e agora a gente chega nas comunidades indígenas também. Hoje a gente está vivendo problemas seríssimos na região amazônica, em especial na região do Alto Rio Negro, né, na região do município de São Gabriel da Cachoeira e da região do Alto Solimões, né, município de Tabatinga, Tefé, em que a gente está tendo muitos casos de Covid. Muito por conta desta reflexão que a gente fez inicialmente da época do descobrimento. Nós temos populações extremamente vulneráveis do ponto de vista biológico, que vivem com muita proximidade, né? Então, são pessoas que têm uma questão cultural de viverem muito próximas umas das outras e têm experiências de contato com esses vírus muito poucas, muito menores em comparação a uma população, por exemplo, europeia ou asiática, no caso. Então, normalmente, quando a gente tinha a experiência de investigar doenças infecciosas em comunidades indígenas, como sarampo, até a própria malária, coqueluche, nós temos disseminações rapidíssimas, né, surtos extremamente intensos dessas doenças em comunidades indígenas. Então, de fato, a gente parece que está repetindo um pouco a história do descobrimento, né? Queria fazer que a gente refletisse um pouco sobre isso, né? A intensa circulação, se lá em 1500 era porque a Europa queria o nosso ouro, o nosso pau-brasil, queria um repositório de escravos, enfim, tudo isso que eu não sou historiador, não tenho muita formação nisso, mas o que a gente vive hoje, de alguma forma, é vendo a história se repetir, com um agravante, porque naquela época a gente teve uma disseminação muito grande de pessoas. Hoje a gente já tem uma população indígena muito menor que a de 1500. E aí, pegando um pouco até o que foi falado, que o Augusto trouxe um pouco da epidemiologia do Covid, ele pega predominantemente pessoas mais idosas. E as culturas indígenas, em geral, e aí especificamente as brasileiras, têm uma forma de registro das suas experiências muito por transmissão oral, né? E um tipo de pandemia que acomete mais idosos, em que a mortalidade em idosos é muito maior, se a gente tiver uma ocorrência grande de casos em populações indígenas brasileiras, como está acontecendo atualmente na região amazônica, a gente vai ter um epistemicídio destas culturas, porque são as pessoas idosas que têm o conhecimento que é transmitido de geração a geração. Então, essas pessoas não são reservatórios de vírus, mas são reservatórios de conhecimento. Então, isso é uma outra face perversa do que a gente vive, né? De uma pandemia que tem esse perfil de ocorrência em maior gravidade em pessoas idosas, e a chance e a grande possibilidade que a gente tem de ter algo bastante ruim do ponto de vista de óbitos numa população que é um reservatório de conhecimento tradicional dessas populações, né? Então, isso é uma coisa bastante dura da gente reconhecer isso nesse momento e que mostra a necessidade da gente fazer um certo enfrentamento a essa situação. Então, eu queria que vocês trabalhassem um pouco essa comparação da gente ver a história se repetir do ponto de vista de uma pandemia, né? A gente poderia fazer uma comparação com a gripe espanhola também, né? A gripe espanhola teve um
um caráter extremamente deletério no mundo todo, né? Muitas fake news foram criadas à época também da gripe espanhola, como aqui, né? Então, os primeiros casos no Brasil vieram num navio que veio da Alemanha, que passou pela África. Então, a gente estava naquele cenário do pós-Primeira Guerra, com muita xenofobia contra os alemães, e aquela perspectiva da eugenia também contra os povos africanos. Então, se criou toda uma fake news em cima de que era uma peste que veio da África, né? Então, como a gente pode traçar paralelos com a realidade? Então, para eu finalizar e não me alongar muito aqui, a experiência nossa aqui assistencial tem sido bastante intensa nesse período. Eu, como profissional, eu digo a vocês que a gente tentar ao máximo tirar um pouco essa perspectiva de que nós somos a linha de frente. Eu acho que a gente tem várias linhas de frente ao mesmo tempo. Tem as pessoas que estão aí garantindo a nossa alimentação, que estão se expondo por muitos outros motivos e são tão importantes quanto as pessoas da área da saúde. E que para a gente, como profissional da área de saúde, é um desafio, porque temos que estudar uma doença extremamente recente, que tem nuances distintos de tudo aquilo que a gente conhecia, e muitas publicações vão saindo diariamente a respeito disso. Somado a isso, a gente tem muita fake news também, o que só piora um pouco essa visão que a gente tem que ter mais uniforme da perspectiva de enfrentamento, e a prática assistencial minha na enfermaria da Unicamp, na prefeitura de Campinas e naquela tenda que a Unicamp montou ao lado do hospital, tem sido a percepção de que Campinas está vivendo um aumento gradual de casos. Hoje o epicentro da epidemia é, sem dúvida, São Paulo, mas é uma doença que vai viver epidemias regionais, isso é muito claro, o país é muito grande, então a gente pode ter daqui a pouco um epicentro em Campinas, diminui um pouco em São Paulo, algo que está acontecendo um pouco no Pará, está crescendo o número de casos no Pará, e nós vamos, eu acho, acompanhar essa rotina ainda por alguns meses, e espero que todos nós possamos ter muita tranquilidade para lidar com esse momento difícil que nós estamos vivendo e aumentar nossas redes aí de solidariedade e apoio mútuo. Então, eu me perdi um pouco no tempo aqui, Milena, eu vou parar um pouco por aqui e estou à disposição para a gente fazer aí responder algumas questões. Obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigada, Augusto. Não sei se há inscrições aqui, pessoal. Nós recebemos 2 perguntas, uma da Mônica, outra da Natália. Enfim, enquanto vocês falavam, foram 2 apresentações muito interessantes, né? Eu tenho um conjunto aqui de reflexões que eu levantei, e tem algumas curiosidades também, posso, enfim, falar um pouquinho ao final, mas uma das coisas que ficou em mim, aí mais forte da apresentação de ambos, né, foi a relação entre a natureza e a sociedade, as epidemias e a sociedade, né, dentro do desenvolvimento econômico, que é uma área muito importante e muito cara no Instituto de Economia, a gente tem essa relação entre as diferentes dimensões, né, a questão do meio ambiente, a questão do crescimento econômico, como entra a questão cultural, a questão da sociedade, e aí eu observei, e isso a gente vê também ao longo da história, né, que epidemias, pandemias e endemias, elas têm um caráter social, né, e é necessário que a gente resgate as explicações sociais dentro da medicina, as desigualdades sociais, né, então a ideia de que o vírus é um vírus democrático, atinge todo mundo igualmente, isso não é verdadeiro, né, a gente sabe que o próprio Augusto mostrou as diferentes maneiras pelas quais o vírus atinge a Índia, e aqui a gente está vendo, né, também no Amazonas, e eu queria perguntar para vocês a respeito desses pontos mais sensíveis no Brasil e no mundo, né. A Natália que perguntou uma coisa também que eu tinha muita curiosidade a respeito de como o governo indiano tem lidado
com a epidemia, né, se tem aí um caráter autoritário, a gente recebeu alguns vídeos da polícia atuando aí para as pessoas irem para casa, então, enfim, essa foi uma reflexão, né, a respeito da relação entre natureza e sociedade. E uma pergunta é se não seria uma revolta da natureza contra o homem, da natureza contra a sociedade, né? Porque a gente viu também que esses vírus, como o Paulo falou, eles poderiam surgir em qualquer região do planeta, poderia ser na Amazônia, por questões alimentares. Eu vi que tem uma epidemia no interior, né? Uma epidemia ainda não é uma epidemia, mas infecções no interior da Holanda, causada por um coronavírus aí que vem do Vison, né? Que é aquele usado para fazer os casacos das madames. Então, parece que a natureza está se revoltando contra a sociedade também, né? Então, esse é um primeiro conjunto de reflexões, mas eu queria saber de vocês aí sobre os traumas de estar aí lidando diretamente com o problema, sobre as questões sensíveis. Queria saber de vocês não tanto da parte técnica, quanto também, mas também da parte pessoal de vocês, o que é estar, né, no dia a dia ali, enfrentando um estresse, que é um estresse diário, né, se vocês já passaram por uma situação muito difícil, assim, que falaram agora não deu, né, porque o Augusto ali também está lidando, parece que com a intersecção de várias epidemias, né, tem a tuberculose, o HIV, e aí, de repente, vem a Covid, né, então, queria saber um pouquinho aí de vocês, dessas coisas. Eu vou colocar as duas questões, né, que fizeram. Pessoal, eu não sei se vocês querem se inscrever, acho que a Adriana também quer falar. Então, uma primeira questão foi a da... Vou só ler as questões que tem que ver um pouquinho com o que eu falei também. Uma primeira questão é a da Mônica. Estou apresentando aí a tela para o Augusto, mas acho que o Paulo também pode falar, né, das experiências, da realidade das comunidades ribeirinhas na Amazônia, mas o Paulo também trouxe que tem outras comunidades ribeirinhas, né, os guaranis, então acho que pode ser ampliado aí o escopo do estudo, da reflexão sobre as comunidades ribeirinhas. A Natália também mandou uma outra questão, para o Augusto, aí mais precisamente com relação à Índia, apesar das discrepâncias, de acordo com os contextos socioeconômicos, me parece que a Índia está em uma situação de combate ao Covid muito diferente do Brasil, além de um lockdown muito mais rígido. Gostaria de saber como é a postura do governo em relação ao combate à doença, se puder comparar um pouco com o desastre que está sendo no Brasil. Bom, eu tenho muito mais questões aí, mas a Adriana, não sei se ela quer falar, e vocês respondem todos juntos, tudo junto. A Ivete colocou uma questão aqui, eu acho, no chat também. Sim, como vocês acham que será o impacto de longo prazo dessa pandemia sobre os traços social-culturais no mundo? É uma perguntinha simples. Mas será mais para, né, mais distópico ou utópico, né? Como será que... isso é uma pergunta muito legal, Ivete. Eu tenho só uma pergunta, assim, um comentário, uma pergunta. Primeiro, agradecer muito, gostei demais das duas apresentações. E também da reflexão que a Milena fez em cima, né? Realmente, de fato, essa separação do que é natural e o que é social, né? Que se faz. Tem um texto até interessante, não sei se vocês tiveram acesso, depois eu posso passar, do David Harvey, que escreveu recentemente aí num livro dedicado a reflexões sobre a Covid, sobre a sociedade, enfim, em face da Covid, né? E esse livro chama Sopa de Wuhan. E ele fala assim, olha, até eu não gosto de chamar isso de um desastre natural, porque quando você vive em sociedade, né, não é natural, né? As causas não são naturais,
é sempre uma relação, né, da sociedade com a natureza, e também a forma de enfrentamento não tem nada de natural, o efeito que isso vai ter na sociedade não tem nada de natural, né? Então, é interessante, assim, essa reflexão que ele faz, e acho que vocês fizeram também de formas diferentes, muito bacana. Agora, tem uma coisa que está desde da sessão passada, que foi a reflexão mais sobre saúde mental e sobre trauma coletivo, eu fico pensando, assim, eu tenho pensado que além de todo o trauma e toda a dor das perdas e da percepção das desigualdades, né? Quer dizer, muitos de nós já tínhamos contato com essa desigualdade, mas vários estão percebendo que, enfim, que sociedade é essa que a gente vive? Acho que tem um luto coletivo, assim, né, por um luto até de uma ilusão de que a gente tinha algum controle sobre a vida, né, mas enfim, eu acho que tem um outro trauma, pelo menos um outro trauma, que é o trauma de ver que a gente está enfrentando isso num país em que não só os governantes, mas uma parte da população, que é uma parte importante, fica entre 20% e 30%, segundo diferentes estimativas, a gente está enfrentando isso num país em que você tem uma onda de negação do papel da ciência, né? De um ataque à coisa pública, né, a tudo que vem do setor público, isso inclusive afeta as universidades públicas, aliás. Então, você tem um outro trauma, né, de olhar para quem é esse brasileiro, assim, ou uma parte dessa sociedade, né? Eu fico pensando muito, eu nasci na França e morei lá durante minha infância, e eu lembro da que tem, assim, no trauma, né, da Segunda Guerra na França, você tem o trauma da guerra e tem o trauma dos colaboracionistas, né, é uma ferida na alma da nação francesa, né, e eu acho que, assim, tem uma outra dor, assim, pelo menos, acho que é isso, que é viver essa pandemia num país assim, né? Não é, a gente sabe que não é só no Brasil, mas tem outros países, né, em que você tinha governos que não são de esquerda, né, mas que assumiram uma posição muito diferente, né, do que vem sendo assumido aqui. Então, eu queria que vocês fizessem um pouco uma reflexão sobre isso, assim, sobre o que é viver isso, né, nesse contexto. Isso tem me afetado muito, não sei, queria ouvi-los. Obrigada. Ok, vamos passar a palavra para você. Bom, então eu vou começar respondendo as perguntas, né? Então, primeiramente, obrigado, Paulo, né? Muito legal saber que você estava lá em Santarém também. Eu não estive lá pela USP, mas eu estive em Santarém, né, durante o meu período da Marinha, e eu conheço o pessoal, né, muita gente que trabalha lá, muito legal saber. E obrigado pela apresentação. E, bom, a primeira pergunta, então, né, em relação à minha experiência na Amazônia. Então, na verdade, assim, foi uma experiência muito legal. A gente, como eu falei, são navios que fazem o atendimento, né, pela cara dos rios. Praticamente não tem estrada, né? Todo o transporte é fluvial. E as comunidades, a maioria são comunidades muito pequenas, né? O Paulo também, né, teve a experiência dele. Na verdade, Manaus é a maior cidade do estado, com alguns milhões de habitantes. A segunda maior cidade deve ter 100 mil pessoas, que é Santarém, Parintins, e depois disso são algumas comunidades. E o ponto é que pelo rio existem várias comunidades, aquelas comunidades em palafitas, né, que como o rio muda muito o nível da água, de acordo com a estação, as comunidades são estruturadas em palafitas. E a dinâmica toda, a vida vive em função do rio, né, uma relação muito forte com a floresta e com a água. O ponto principal para a gente é que, né, são comunidades todas ao longo dos rios, e não tem um centro urbano grande,
E o acesso à saúde, obviamente, é muito restrito. Só vai ter centro de saúde, em geral, nos grandes centros urbanos. Para chegar lá, vai precisar pegar barco, necessariamente. Se precisar de algum acesso à UTI, basicamente é Manaus que tem UTI. Né? Não sei, acho que Parintins talvez não tenha UTI. Basicamente é Manaus e vai precisar de evacuação para Manaus. Ou seja, resumindo, que é o que, né, a gente está vendo agora lá em Manaus, né, o caos do Amazonas, é basicamente isso, né? Não existe acesso a um estado gigantesco sem acesso à saúde, né? O acesso está todo centralizado num grande centro. E é isso que a gente via, né, na rotina, no dia a dia. E a outra pergunta... Qual que era? Tinha outra pergunta, não tô... Olha, a Natália querendo saber sobre as diferenças de lockdown, né? Que parece que na Índia é mais rígido. Qual é a postura do governo? Sim, sim. E, bom, e aí só para adicionar também, mais uma coisa. Lá de Manaus, tem uma coisa, na verdade, que funciona muito bem, que é tratamento de malária. Pelo menos na minha experiência, assim, os agentes comunitários estão muito presentes nas comunidades e eles são treinados para fazer diagnóstico e tratamento de malária, né? Então, malária é uma coisa muito presente, muito comum, e isso é bem descentralizado e, né, pelo menos na experiência que eu tive, funcionava muito bem, né? Foi uma surpresa muito positiva. Em relação ao lockdown, aqui na Índia, de fato, é uma experiência diferente. Não sei se vocês chegaram a ver aqueles vídeos dos policiais batendo no pessoal. É verdade. Até eu quase apanhei, né, andando na rua aqui. E aqui a diferença é que, de fato, o governo está levando a sério, né, as medidas, né, tanto é que a gente está em lockdown estrito e está sendo estendido. Né? Existe um plano, um planejamento, né, para lidar com essa crise. Então, existe uma categorização dos municípios de acordo com o número de casos. Mumbai é o pior da Índia, né, como eu falei, então aqui o lockdown é mais rígido. Para os outros municípios com menos casos, existe um plano já para afrouxamento desse lockdown e das restrições, mas tudo planejado, né, existe datas para os próximos níveis. E basicamente, assim, isso é uma grande diferença que eu vejo. É claro que, né, como a gente já discutiu, né, na verdade, a epidemia é uma doença social, né, o que ela está fazendo é esfregando na cara de todo mundo essas diferenças sociais, né, o impacto disso nas pessoas. Porque eu tenho lockdown, eu sou obrigado a seguir o lockdown, mas quem está na favela, basicamente, vocês viram as fotos, né, o lockdown não se aplica, né, por vários motivos, né, e um deles é porque é impossível fazer distanciamento social, né? Fisicamente impossível. Então, de fato, as questões são muito mais, né, é uma questão social muito importante, né? Não dá para falar de epidemia sem falar dessa questão. E aqui na Índia, a mortalidade oficial, ela não está muito alta, eu posso checar agora. Ela está menor do que o Brasil oficialmente, mas, assim, eu posso falar que está sendo subnotificado, eu tenho experiência pessoal. E eu não... Aqui tem, na verdade, assim, apesar... O governo eu acredito, de fato, que o governo está, né, tomando várias medidas, mas a população é muito grande e, por todas as questões sociais que eu falei, de fato, é difícil o manejo, né? Então, eu acredito que aqui também a tendência é virar um grande problema. Oficialmente, a mortalidade está 3.700 casos, mas eu truco esse número. Sim, e de fato aqui, né, os médicos indianos, né, a população é muito bem formada, né, tem muita mão de obra especializada, então, né, recurso humano tem, e agora é mais essa questão, assim, número da população muito grande com essa disparidade social. E acho que é só mais, para adicionar mais um comentário, né, um comentário que a Milena tinha feito, né, da relação da natureza com a epidemia. Na verdade, acho que, não sei se o Paulo vai concordar comigo, mas, de certa forma, não é tão inesperado ter essa epidemia agora.
né, a gente sabe que em algum momento isso ia acontecer, né, em algum lugar. E aconteceu. E, de fato, nessa relação do homem com a natureza é uma das causas, né? Por exemplo, no caso do ebola. No caso do ebola, o homem entrando na floresta, né, e entrando em contato com animais selvagens que a gente não tinha contato e vai ser exposto a novos vírus, a novos patógenos. Aqui na Índia teve o surto de Nipah também, que está relacionado ao morcego. Então, na verdade, isso é uma coisa, não é inesperada, né? Necessariamente inesperada, e a questão é que a gente vai ter que aprender a conviver com essas situações, porque em algum momento no futuro vai voltar a acontecer. Eu acho que o Paulo agora tem alguma coisa para responder também. Ah, legal, bacana, Augusto. Aí, pegando um pouco o que foi falado, eu acho também que a gente tem um exemplo claro de estudar determinantes sociais de doença na Covid. E a gente não tem os dados brasileiros ainda do perfil dessas pessoas que estão morrendo, né? Cor, por exemplo, classe social, a gente precisa que esses dados sejam claramente expostos. A gente tem, por exemplo, a experiência dos Estados Unidos, que vem trazendo um predomínio na população negra, né, e de menor baixa renda. Agora, a população brasileira, esses dados precisam ser divulgados para a gente saber aonde que essa letalidade está sendo maior, e provavelmente a gente vai ter claramente aí uma associação com determinantes sociais do processo saúde e doença claramente. Então, como que a gente pode pensar numa quarentena, num lockdown, em regiões em que nós temos apenas um cômodo na casa, né, em que eventualmente o banheiro também é compartilhado, né, em que as pessoas elas precisam sair de casa para ter o seu sustento, e esse apoio do governo foi extremamente tardio, e provavelmente pelo governo esse apoio nem sairia, né, essa ajuda financeira para as populações que não têm vinculações trabalhistas, né. Então, de fato, eu acho que a gente tem vários determinantes, mas um dado que é perverso, que essa pandemia já está mostrando, por exemplo, o índice de violência doméstica em ambientes domiciliares no Brasil. Então, esta convivência em ambientes domésticos das pessoas, das famílias, tem aumentado a vulnerabilidade à violência contra a mulher e a criança, né? Então, esse é um dado que já está sendo amplamente divulgado, e é uma outra face da nossa vulnerabilidade para a gente conseguir fazer uma quarentena digna para as pessoas. Então, eu acho que a gente gradualmente vai ter muitas informações para a gente analisar e avaliar o quanto esta pandemia vai atingir mais as populações vulneráveis, urbanas principalmente, mais rurais, eventualmente indígenas, né? Eu acho que a gente tem vai ter isso de uma maneira bem clara. E aí, um pouco trazendo essa questão da relação entre saúde, sociedade e cultura, eu acho que está totalmente cruzada essas coisas, né? E aí, essa questão da gente entender como a Covid como uma resposta que a natureza está dando para a gente, acho que é uma visão muito interessante, e que até eu sugiro, assim, do ponto de vista aqui da disciplina, uma leitura complementar para essa disciplina. Eu sugiro muito o livro do Davi Kopenawa, que é A Queda do Céu, e o Davi Kopenawa, ele ajuda a responder um pouco essa pergunta que vocês fizeram aqui, né? Qual que é o impacto a longo prazo da Covid-19? Eu acho que essa pergunta, a gente vai viver para ver o que vai acontecer, mas o Davi Kopenawa, nesse livro aqui, que é recomendado para a quarentena de todos, ele já está prenunciando a queda do céu é uma representação simbólica de que a gente está esgotando o planeta, e que a convivência, e que a nossa convivência com a natureza, ela está no limite, né? Então, aqui ele traz, por exemplo, a experiência da população Yanomami, a partir do momento que os garimpeiros invadiram aquele território e trouxeram o sarampo, e foi catastrófico no contexto do povo Yanomami. Será que em alguma escala não está acontecendo o mesmo agora? Será que a gente não está... o título do livro é A Queda do Céu,
Depois eu escrevo ali, é do Davi Kopenawa. Na verdade é um estudo etnográfico, né? O Bruce Albert é um antropólogo, e ele acompanhou o Davi Kopenawa, que é um xamã Yanomami, por muito tempo, e o livro é o produto dessa reflexão da etnografia que ele fez. E é, na verdade, um chamamento para a gente, né? Perceber que a gente está no limite da nossa relação com o planeta, e na perspectiva dos indígenas, por meio dos sonhos, isso é muito legal, que na visão do povo Yanomami, os sonhos contribuem muito para a gente antever o que vai vir. O prenúncio de dias piores está posto na reflexão que o Davi faz. E também outro livrinho que é bem legal, que fala um pouco de uma visão um pouco mais otimista, é o livro do Ailton Krenak, que já visitou aqui a nossa universidade ano passado, que é uma visão um pouquinho mais otimista, que são as ideias para adiar o fim do mundo, né? É um livro bem curtinho, também é uma literatura muito bacana na perspectiva indígena, dessa relação que a gente tem com o planeta e o impacto disso. Então, eu acho que tem essa visão dos determinantes, eu acho que essa questão da interação nossa com os animais, com a natureza, ela é determinante, mas na Covid-19 em especial, eu acho que diz muito mais respeito à disseminação desse vírus, porque muita gente critica os chineses foram vítimas de grande preconceito, porque, inclusive no Brasil, o meu irmão, ele mora num prédio que tem muito chinês lá em São Paulo, na região ali da Aclimação e tal, e o pessoal não queria conviver no mesmo elevador, não queria dividir nenhum espaço no ambiente do condomínio dele, do prédio dele. Então, se criou uma fake news, a gente disseminou um certo preconceito de que os chineses comem animais. Então, eu insisto, eu acho que existe um componente cultural aí, que sempre esteve presente na cultura chinesa, que vai ser passível de reflexão e reformulação. Toda a cultura é dinâmica, mas o principal determinante que eu acho que está envolvido nesse potencial pandêmico é o modo de dispersão desse vírus no mundo, que diz muito respeito do modo como a gente interage com o planeta, né? Então, essa tal globalização, essa mercantilização extrema, em que os fluxos de capitais são mais importantes que os fluxos das pessoas. Então, teve todo esse contexto aí. E só para concluir, que a Milena pediu para a gente dar uma versão um pouco pessoal do enfrentamento, né? Eu acho que a minha experiência tem sido bastante grande de também avaliar muitas pessoas com sofrimento mental. Eu queria demarcar isso, que tem sido muito comum. Então, nos dias que eu fiquei de plantão ali na Covid, na tenda que tem do lado do HC, muitas pessoas em sofrimento mental, né, que estão com dificuldade de lidar com a quarentena, que estão sofrendo com questões pessoais no ambiente doméstico, e aí a gente tem um sintoma que é muito parecido com ambas as doenças, que é a falta de ar, por exemplo. A crise de ansiedade pode se apresentar como uma falta de ar, uma sensação de opressão no peito, uma sensação de falta de ar. E isso confunde muito com o sintoma da Covid, em especial na segunda fase. Então, a gente tem que lidar, além de uma questão assistencial da Covid, mas com um monte de outras condições clínicas que também estão aparecendo. E aí eu friso aí as questões relacionadas à saúde mental, que estão super exacerbadas, muito em função dessa perspectiva de um trauma coletivo que a gente está vivendo no momento. É isso, muito obrigado. Obrigada, Paulo. Bom, então, só respondendo também essa questão, de fato, eu concordo plenamente nessa questão da saúde mental, né? Aqui é muito evidente. Isso, principalmente, é uma coisa muito marcante para os profissionais de saúde, né? Então, o pessoal está muito assustado, muito ansioso com toda essa situação. E, felizmente, aqui, né, na organização, nós conseguimos prover todo o equipamento necessário, né? Os óculos, a máscara, o avental, etc. E isso não está acontecendo em todos os serviços de saúde, né? Na verdade, existe uma escassez dos equipamentos de proteção. E então, esses profissionais de saúde que estão na linha de frente, em muitas situações, na verdade, eles estão lá sem a proteção adequada e
né, são muito suscetíveis à infecção, né? Então, dá para entender que é um medo muito grande. Aqui, por exemplo, no prédio onde eu moro, é proibida a entrada de qualquer pessoa fora dos moradores, e eles sabem que eu sou médico, mas em princípio eu não tive nenhum problema, mas tem alguns prédios que está proibido até mesmo a estadia, a permanência de profissionais de saúde no prédio, né? Tal é o nível de ansiedade, de medo da população. E os pacientes também, né? Então, existe também muita fake news, né? Muita desinformação. Então, em algumas situações é como se ter o corona fosse quase uma sentença de morte, né? Porque, de certa forma, é o jeito que a informação é veiculada. Então, é muito difícil, né? A situação é muito difícil. Muita gente, paciente como o Paulo falou também, é uma coisa muito frequente. O paciente chega com queixa de falta de ar, mas, na verdade, são sintomas de ansiedade. E é uma situação difícil. Para mim, pessoalmente, eu posso falar que está relativamente tranquilo. Eu estou preso aqui, né? Na verdade, todos os aeroportos estão fechados, eu não consigo sair daqui. Então, eu vou ficar até o lockdown acabar. Mas, de fato, é uma situação muito estressante. É um trauma, de fato. E, bom, eu dou a palavra para o Paulo agora, né? Ele vai responder as outras questões. Eu vi que a Mônica fez uma pergunta de como que a gente pode ajudar, né? Que respostas a gente pode pensar em fazer, como a comunidade acadêmica pode ajudar a reduzir os danos. Então, Mônica, está partindo no momento aqui uma iniciativa dos acadêmicos indígenas de fazer uma campanha de arrecadação financeira, principalmente, arrecadação de alimentos e equipamentos de proteção individual para serem encaminhados lá para a região do Alto Rio Negro e do Alto Solimões, que são 2 epicentros de acometimento da Covid-19 em indígenas na Amazônia brasileira. Então, lá a gente tem instituições parceiras que estão na linha de frente. A gente tem o Expedicionário da Saúde, que é uma ONG aqui de Campinas, que tem uma parceria boa com o Exército, então eles estão mandando oxigênio para lá. Como o Augusto falou, a gente tem um número de leitos de UTI em São Gabriel da Cachoeira, por exemplo. A gente tem um hospital do Exército lá, hospital de guarnição, que eles estão tentando montar uma UTI lá, mas assim, a referência é Manaus, a gente não tem leito de UTI. Então, está se tentando criar estratégias de levar insumos para São Gabriel. Então, o Expedicionários da Saúde está tentando comprar equipamento de proteção individual e oxigênio para mandar para lá. A gente tem organizações dos indígenas que estão fazendo um trabalho muito, muito importante, que é o seguinte: como a cidade está em lockdown, você tem muitas comunidades no entorno de São Gabriel. São Gabriel da Cachoeira é a cidade com maior indígenas do Brasil, mas você tem muito indígena na cidade e muitas comunidades no entorno de São Gabriel. E o que acontece? As pessoas dessas comunidades vinham até São Gabriel da Cachoeira para comprar alimentos, para comprar remédio, e aí elas não podem mais ir. Então, muitas comunidades, elas precisam acessar alimentos, e aí a gente está organizando, né, essas organizações indígenas estão precisando de fundos para comprar alimentos em São Gabriel da Cachoeira, para enviar para as comunidades. Para quê? Para elas não virem para São Gabriel e assim terem um risco maior de transmissão da Covid, do SARS-CoV-2, né, de adquirir Covid. Então, é uma campanha que o coletivo indígena está finalizando a parte visual, eles estão fazendo vídeos, tentando apoio até da Greta, eles entraram em contato com a assessoria da Greta, parece que ela vai ajudar. E aí eles vão divulgar uma campanha e fundamentalmente, o que a gente mais está tentando é mandar recurso financeiro para lá. A equipe de saúde é uma coisa que a gente está tentando, mas está muito difícil, porque todo mundo que a gente tem aqui de profissional de saúde já está em alguma área de serviço público, tem dificuldade de sair, mas é uma frente também que o Ministério está tentando por meio do Mais Médicos, mas está sendo a ação está sendo bem descoordenada, assim, com as ações que estão sendo feitas em loco. Mas a gente depois, se você quiser, você deixa o seu contato e aí a gente divulga essa campanha, e a ideia é que todos aí possam disseminar essa campanha e a gente conseguir ajudar os povos lá do Alto Rio Negro e Alto Solimões.
Acho que tem duas questões, não sei se você já acabou respondendo, a da Ingrid e da Giovana. A da Ingrid é sobre a questão da, da medicina indígena, né, como realizar tratamentos da medicina alopática nessas comunidades, e depois da Giovana, né, da questão como tem sido negligenciado isso, né. E também, eu acho que a questão da aculturação, né, Paulo? Você falou tanto de cultura, e a questão da Ivete não é só uma transformação cultural pós-pandemia, mas alunos, uma aluna ticuna, uma amiga, né, me relatou que a chegada ali das igrejas evangélicas, elas também já foram um processo de aculturação dessas tradições, né? Então é uma morte cultural. Acho que essa questão da medicina, o que a gente está vivendo hoje entre os indígenas do ponto de vista epidemiológico, né? A gente tem aquela ideia que os indígenas têm uma grande carga de doenças infecciosas, e ainda é muito importante. Então, a malária, a tuberculose, a leishmaniose, que são doenças, assim, infecciosas desse contexto da medicina tropical. Porém, com essa mudança, por exemplo, do perfil alimentar, e aí isso tem relação direta com a restrição que os indígenas estão tendo contra os seus territórios de vida, ou seja, a invasão do agronegócio, da pecuária extensiva na Amazônia, do plantio de soja, do desmatamento, tudo isso, o desmatamento, tem relação direta com a perda dos territórios originais dessa população. E o que isso acarreta? Uma mudança do componente alimentar dessas pessoas. Então, elas estão, como eu falei para vocês, elas precisam acessar São Gabriel da Cachoeira para comprar o macarrão, precisam acessar São Gabriel da Cachoeira para comprar o arroz branco, eventualmente o macarrão instantâneo, o óleo. Então, a gente está começando a ter uma mudança do perfil epidemiológico na população indígena brasileira, com um aumento muito importante de diabetes, de obesidade, de hipertensão, né? Então, de alguma forma, uma mudança do contexto sociofundiário, né, econômico, com restrição dessas populações, ou seja, elas não têm mais um espaço adequado para caça, para coleta, para pesca, elas vão mudando seus hábitos alimentares, e isso determina uma mudança na apresentação clínica de saúde. E o que vem a reboque é a questão da medicalização extrema. E aí hoje as culturas tradicionais que tentam preservar, por exemplo, os medicamentos naturais, sofrem uma pressão muito grande da entrada dos medicamentos alopáticos da sociedade ocidental, ou sociedade branca, como vocês preferirem, ou sociedade não indígena. Então, por exemplo, diabetes, problemas de hipertensão, essas pessoas acabam acessando a medicina ocidental, né, e você tem cada vez mais uma restrição do exercício dessas culturas quando a gente pensa no uso das medicações. Por isso que, quando a gente tem aqui a presença dos indígenas, a gente quer muito que eles tragam, em todas as áreas que eles estão, as vivências que eles têm dessas medicações, dessas experiências de tratamento tradicionais deles, para que a gente possa pensar um cuidado em saúde que integre essas duas visões, e uma não pode ser excludente da outra, tanto no contexto de uma aldeia indígena, como eventualmente aqui, se eu aqui estou atendendo um aluno indígena, eu preciso fazer um cuidado em saúde com ele imediato, em que ele tem oportunidade de dizer o que ele pensa sobre aquele problema, qual é o melhor tratamento que ele estaria habituado, e uma oferta da medicina ocidental, alopática, que eu posso oferecer para ele. Então, é um cuidado que tem que ser mediado, e a face mais ruim disso tudo é essa questão da gente ter a possibilidade de perder esses reservatórios de conhecimento das tradições indígenas, que são as pessoas mais velhas. Então, é o curandeiro, é a raizeira, é a parteira, que transmite esse tipo de conhecimento
conhecimento oralmente. A gente não tem enciclopédias dessas coisas escritas, né? A gente tem transmissão oral do conhecimento. Então, a necessidade da gente não medir esforços para preservar essas pessoas nesse momento é crucial para a gente ter, para essas culturas não morrerem, né? Fundamentalmente. Então, o nome do coletivo indígena, Adriana, eu acho que não tem um nome, eles têm o coletivo dos acadêmicos indígenas, né? Mas assim que a gente tiver material de divulgação, a gente compartilha com vocês e para a comunidade acadêmica em geral poder ajudar, né? A Mônica aí colocou um contato também de uma comunidade, né, e de uma comunidade de Itacoatiara, que também acho que tem um grupo aí que está trabalhando. É isso, gente. Adri, você quer falar algo ou podemos fechar? Não, bom, só agradecer mais uma vez, gostei muito, viu? Muito obrigada mesmo, acho que é uma discussão fundamental. Continuamos juntos aí na luta, em várias frentes, vamos juntos. No meu comentário, eu falei um pouco de como é difícil fazer isso num país em que tem uma frente contra, né? Inclusive contra a população indígena, né? Que tem sido atacada antes já tem um ataque à memória, um ataque ao território, um ataque aos direitos, já muito antes da pandemia, né? Então, enfim, muito obrigada e vamos juntos, cuidem-se muito. Era isso. Eu gostaria de agradecer também, né, o Augusto, o Paulo, foi excelente. Eu acho que um pouco aí dessa situação distópica em que a gente vive hoje, né, um governo que a gente não sabe se é autoritário, se não é, né, uma situação pandêmica, acho que isso tem a ver também com a nossa falta de memória, né, a gente é uma sociedade que, diferentemente das sociedades da guerra e das sociedades, né, europeias, enfim, que passaram aí pela questão de fomes, guerra, a gente não construiu uma memória sobre os regimes militares, então a gente se esqueceu da nossa própria história. E aí, quando vem uma epidemia, né, a gente tem esses efeitos desastrosos de uma sociedade sem memória, uma sociedade caótica e um problema epidemiológico imenso. Então, muito obrigada, muito agradecida, foi ótimo. Foi muito bom mesmo. Muito bom. Nossa, eu acho que os alunos também gostaram.